Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda novamente aqui no canal Cida Castelo. E hoje, na nossa aula de número 67, nós vamos dar continuidade, então, aqui no assunto de vetores. Nós hoje vamos fazer um exercício utilizando, então, os vetores com números inteiros. Então, esse é o exercício que nós vamos fazer. Fazer um programa para preencher um vetor com 100 números inteiros, do tipo inteiro, que são gerados aleatoriamente e o intervalo de 0 até 100. Depois nós vamos construir um vetor para armazenar os números pares e depois também um outro vetor para armazenar os números ímpares. E aí nós vamos mostrar os três vetores, os valores desses três vetores, tudo bem? Então, vamos lá para o nosso Portugal Studio. Então, vamos começar um arquivo novo. Vamos declarar aqui um vetor de tamanho 100, então inteiro. Eu vou chamar de vet com 100 elementos. Então, lembrando que o índice vai de 0 até 99 e nós vamos gerar números aleatórios para preencher esse vetor. Para isso, eu vou declarar uma variável aqui, um vetor, um outro vetor inteiro. Deixa eu dar um enter aqui, um tab, inteiro. Vou colocar vetpar. Bom, nós temos que colocar de tamanho 100 também, porque a gente não sabe quantos números pares vão ser gerados, tá? Então, preciso colocar da mesma dimensão do vetor de cima, o vetor original. E vou colocar o vet ímpar também com 100 elementos que serão gerados, tudo bem? Nós não podemos iterar o vet, que vai ter todos os valores. Na hora que estiver iterando, a gente não pode colocar de acordo com o índice que nós vamos utilizar tanto no vetor par quanto no vetor ímpar. Então, o que eu vou declarar? Vou declarar duas variáveis aqui, ó. Eu vou chamar de par e ímpar. Essas duas variáveis vão representar os meus índices que eu vou trabalhar. Então, quando a gente estiver varrendo esse vetor, estiver verificando se um número é par, eu vou acrescentar, vou incrementar essa variável aqui que eu gerei, que eu chamei de par. E essa outra variável que eu chamei de ímpar também, a gente vai incrementar quando o elemento for ímpar. Então, por isso que eu estou inicializando essas variáveis com valor 0, tá ok? Elas representam um índice dos nossos vetores, que vai ser o vetor par e o vetor ímpar. Para a gente utilizar a nossa biblioteca, nós temos que utilizar aqui a biblioteca que eu vou usar, a nossa biblioteca util, que essa biblioteca vai ter a função para gerar números aleatórios. Vamos, então, agora fazer a declaração, Então, inclua biblioteca util e vou dar um apelido para ela que eu vou chamar de U, tudo bem? Então, inclua biblioteca util U. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, vou chamar de vetor aula 67, tudo bem? Então, é o exercício que a gente está fazendo aqui hoje, tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou usar o laço de repetição vou declarar a variável que eu vou iterar o meu vetor, que eu vou usar como índice. Eu vou declarar essa variável dentro da estrutura do laço de repetição. Então, inteiro i é igual a 0, i menor do que 100 e i mais, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, eu vou preencher esse vetor. Então, aqui nós vamos fazer assim, olha, vet no índice i, eu vou preencher ele aleatoriamente.
tudo bem? Então, VET no índice I é igual à minha biblioteca, né? A util. Aqui, olha, ele tem o número sorteia, a função sorteia. Eu quero o mínimo 0 e no máximo 100. Então, eu quero que esse vetor seja preenchido aleatoriamente com valores de 0 até 100. Vamos só dar uma executada para ver como está ficando. Ó, vou trazer a minha variável, então cliquei, segurei, arrastei, trouxe ela aqui para a área de inspeção e vou executar esse programa. Então veja, ele foi preenchendo aqui os valores do nosso vetor, tá? Então eu vou clicar aqui, vou deletar, porque a cada vez que a gente executar o nosso programa, a cada vez que a gente iterar o nosso programa, ele vai preencher com números diferentes, já que a gente está pedindo que sejam gerados números aleatórios. Bom, dentro desse laço de repetição, eu já posso ir verificando qual número é par e qual número é ímpar. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro daqui a gente vai fazer, então, se o meu VET no índice I, o resto da divisão por 2 for igual a 0, então o que a gente vai fazer? Eu vou armazenar no meu vetor par. Então, o meu VET par, eu não posso colocar assim, ó, VET par no índice I. Por quê? Porque no índice I nós estamos percorrendo todo o vetor. Agora, quando o número for ímpar, então, naquele valor daquele índice I, ele não vai guardar o valor nesse vetor, vai guardar no vetor ímpar, tudo bem? Então, por isso que eu estou usando essa variável que eu chamei de par. Então, se o número for par, a gente vai usar esta variável aqui para trabalhar com índice. Então, é igual o meu VET no índice I. O que eu não posso esquecer é de incrementar essa minha variável, né? Então, par mais. Usei a primeira vez, né, no índice 0, depois vai para índice 1 e assim por diante. Tudo bem? Aqui a gente vai colocar, então, o senão, porque a gente só tem ou par ou ímpar. Se não, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a mesma coisa. Só que vai ser o meu VET ímpar. No índice ímpar, vai receber o meu VET no índice I. E a mesma coisa, eu não posso esquecer do quê? De incrementar a minha variável ímpar, fazer ímpar mais. Tudo bem? Então, aqui, olha, nós estamos percorrendo já, sorteando um número a cada iteração. Nós estamos sorteando um número, guardo dentro do VET, desse meu vetor, o vetor principal. Depois eu vejo se ele é par. Se esse número for par, eu guardo dentro de vetor par, usando a minha variável par como índice e incremento essa variável. Se não, então esse número é ímpar, eu estou pegando o que tem no meu vetor, no índice I, usando a variável ímpar como índice para armazenar no vetor ímpar, tá ok? E agora o que a gente tem que fazer? Então vamos apresentar os valores na tela. Vamos então escrever a rotina para a gente apresentar então aqui na tela, tá? Então vamos lá. Depois do para, olha, ele começou aqui, terminou aqui. Aí o que eu vou fazer? Vou fazer um outro laço de repetição. Primeiro eu vou colocar assim, ó, escreva dados do vetor. Dados do vetor. Ctrl/N, que é o vetor, o VET que a gente declarou ali, tá? Então, vamos fazer um para inteiro I igual a 0, I menor do que 100, I mais. E a gente vai fazer o quê? Então, escreva
o VET no índice I, certo? Tudo bem? Então, aqui estou imprimindo os dados do meu vetor. Vou colocar uma quebra de linha antes aqui. Imprimindo os dados do meu vetor, o meu vetor que contém os 100 elementos. Tudo bem? Agora vamos então imprimir os pares. Então, escreva vetor par. Vou colocar aqui um Ctrl barra N. Vou colocar um antes aqui também, que é para pular uma linha antes. Mais uma, né? Espera aí que ficou um J aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos aqui, então, fazer um para. Inteiro I é igual a 0. I menor do que o meu índice que eu usei, que é a minha variável par, que a gente usou para trabalhar como índice. Então, menor do que par e mais. E aqui a mesma coisa, então, escreva VET par no índice I. Ok? Tudo bem? E agora nós também vamos fazer a mesma coisa. Vou fazer aqui um outro. Escreva, Ctrl barra N, vetor ímpar, Ctrl barra N, e vamos, então, iterar esse vetor. Então, para inteiro I igual a 0, I menor do que ímpar, e mais. Então, escreva VET ímpar no índice. Vamos colocar também aqui, porque senão vai ficar um número do lado do outro, né? Então, vamos concatenar com uma quebra de linha aqui em cima. Uma quebra de linha aqui e também aqui concatenar com uma quebra de linha, né? Da instrução de uma quebra de linha aqui, certo? Tudo bem? Tá ok? Então, esse código ficou um pouquinho maior do que a gente está acostumado a ver, né? Então, veja aqui. Depois também você pode pegar esse código lá no GitHub, que eu vou subir para lá. Esse código fonte aqui, se você tiver alguma dúvida também. Então, declaramos os vetores aqui, iteramos o vetor, preenchemos aleatoriamente e já a cada vez que ele preenche, a gente já verifica se é par, guardo dentro do meu vetor par, incremento o meu índice, senão ele vai ser ímpar. E também aqui incremento o meu índice ímpar. E aqui escrevendo, apresentando esses valores desses vetores. Tá ok? Então, vamos executar o programa, ver se não deu nenhum erro. Você também pode inspecionar os valores dessas variáveis que estão aqui, né? Só clica, segura e arrasta, ó. Trouxe o VET par e o VET ímpar. Tudo bem? Então, vamos ver aqui como é que... você também não está vendo, né? Deixa eu sair da frente. Então, cliquei, segurei, arrastei e trouxe as variáveis para cá, ok? Então, vamos rodar, né, executar o nosso programa e temos aqui, ele tinha dado uma bugada aqui, aí eu fechei o arquivo e abri novamente, não estava aparecendo os valores aqui no console, né? Então, vou limpar aqui. Então, o que eu fiz? Eu parei o vídeo, né? Fechei o arquivo e abrir novamente, tá? Então, aqui nós eu puxei para cá as minhas variáveis, vou até deletar elas daqui, ó, cliquei, deletei, clica no delete do seu teclado, então vamos trazer para cá novamente o vetor par e o vetor ímpar, ok? Então, vou pedir para executar o programa, aqui nós temos que ele... faltou pular uma linha aqui. Então, uma quebra de linha, né? Aqui, ó. Esse vetor no vetor aqui, ó.
Vamos concatenar, então, aqui, também com uma quebra de linha, tá? Senão ele fica tudo junto, igual você tá vendo aí, tudo bem? Então, vamos executar novamente e veja que aqui nós temos os ímpares, aqui nós temos os pares, e aqui nós temos o vetor gerado, o primeiro vetor. Se a gente quiser ver os valores, né, quantos números pares eu tenho, então vou puxar a variável para cá, e quantos números ímpares a gente tem, puxando a variável par e ímpar para cá também. Eu vou fazer um debug aqui, passo a passo, então cliquei aqui nos pezinhos, vamos fazendo aqui passo a passo, aí ele vai preenchendo. Sorteou o primeiro número 69, então agora ele vem e vai colocar no meu vetor ímpar. E veja que a minha variável ímpar foi para o índice 1. Aí depois ele vai gerar o 15 também é ímpar. Depois ele vai gerar o 28 é par. E ele vai guardar no vetor par. Então veja que ele guardou no índice 0 do nosso vetor par. Tudo bem? Vou clicar aqui, então, para ele gerar automaticamente. Executar o restante, né? Então, nós temos 49 pares e 51 números ímpares. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Hoje nós abordamos mais um exercício com vetores e trabalhando com números aleatórios aqui no Portugal Studio. E depois, para a próxima aula, nós vamos começar, então, com o assunto de matriz. Tudo bem? Então, espero que você goste, deixe suas dúvidas, seus comentários, compartilhe com os seus amigos, as suas amigas, se inscreva no canal, que é muito importante, ative o sininho para receber as notificações e, então, nos vemos na próxima aula. Tudo bem? Até lá, então, muito obrigada por estar aqui comigo. Até mais!